Agora a gente vai ver um outro algoritmo de escalonamento, que é o algoritmo que considera prioridades. Então a gente vai ter que cada processo ele vai ter uma prioridade associada, que vai ser um número inteiro com intervalo fixo. E quanto menor for esse número, maior vai ser a prioridade. Ou seja, a prioridade maior é sempre com números menores. Tá? Isso aí vai depender do sistema operacional. Tem sistema operacional que inverte essa lógica, né? Aqueles que têm maiores números, eles vão ter maiores prioridades. Só que aqui a gente vai estar considerando um exemplo que a maior prioridade vai ser quem tiver o menor número. E aí a gente pode ter diferentes prioridades. A gente pode ter uma prioridade interna ou externa ou as duas. Isso aí variando aí no tipo de escalonadores, né? Se for de curto prazo, longo prazo e médio prazo. E a gente pode ter também a versão com preempção. Então, toda vez que houver a preempção, a gente vai ter que selecionar qual que é aquele processo com maior prioridade que vai estar utilizando a CPU. E aí, essa ideia de prioridade, a gente pode perceber que é aplicada no algoritmo do SJF, sendo que ele é um caso especial desse algoritmo de prioridade, né? A gente percebe que sempre aquele processo com menor duração do pico, ele sempre tem a maior prioridade, né? Então, ele é uma, vamos dizer que, especificação desse algoritmo de prioridade. Esse algoritmo de prioridade ele vai causar o problema de inanição ou starvation, que é a situação que os processos com baixa prioridade ele pode não executarem. Se a todo momento entrar novos processos com maior prioridade, aqueles processos com menor prioridade eles podem nunca executar. E aí a gente tem uma solução para lidar com isso, que é utilizando a técnica de aging, ou envelhecimento. Como é que funciona essa técnica? Conforme o tempo vai passando, os processos que estão na fila de pronto, eles vão ganhando prioridade. Ou seja, eles vão diminuindo o número da sua prioridade. E aí, em determinado momento, o processo que está na fila de pronto, ele vai ter uma prioridade maior do que o processo que está rodando atualmente na CPU. E aí vai acontecer a preempção e o processo vai ter a oportunidade de ser alocado na CPU. Então a técnica de aging ele serve aí para solucionar o problema de starvation. Então vamos ver um exemplo utilizando o algoritmo de prioridade. Então aqui a gente vai ter os processos A, B e C com tempo de duração de pico igual ao que a gente viu anteriormente, de 24 segundos para o processo A e 3 segundos para os demais processos. E aqui a gente vai ter as prioridades. O A ele vai ter a prioridade com o valor inteiro 1, o B vai ser 0 e o C vai ser 2. Então, nesse algoritmo baseado em prioridades, a gente vai estar selecionando o processo com maior prioridade, que no caso seria com o menor número de inteiro. Então, no caso, o B ele vai ter a maior prioridade. Então, aqui a gente vai selecionar o B para executar, ele vai demorar lá os seus 3 segundos e vai finalizar. Depois, a gente vai selecionar o próximo processo com maior prioridade, que vai ser o processo A, que ele tem aqui o valor 1. E aí ele vai executar, demorando aí os seus 24 segundos, e por fim, o processo C ele vai ser escalonado, demorando aqui os seus 3 segundos. Então esse exemplo foi rodando o algoritmo de prioridades sem preempção. Agora a gente vai estar vendo uma situação que tem a preempção. Então aqui ó, vamos ter inicialmente os processos A e B, o processo C ele ainda não foi inicializado, e aqui a gente vai ter as mesmas configurações, A demorando 24 segundos, B demorando 3 segundos e B tendo a prioridade maior do que A. Então B ele vai começar a executar, depois que finalizou a gente vai colocar o processo A para executar. E aí o A ele vai começar a executar e depois que ele passa 12 segundos na CPU, vai chegar o processo C com a prioridade maior do que a de A. Então repare que aqui o C ele vai ter a prioridade 0 e o A ele vai ter a prioridade 1. Então, nesse momento, o sistema operacional ele vai causar uma preempção e ele vai parar a execução de A e vai colocar o C para executar, já que ele tem a maior prioridade. E aí, depois que o C termina, o A ele volta a executar os 12 segundos restantes que ainda faltavam.